Hoje nós vamos falar sobre uma notícia que chamou muita atenção e expôs um racha dentro do próprio Partido Liberal, o PL, que hoje é a principal força da direita no Brasil. A fala do deputado Eduardo Bolsonaro não passou despercebida e trouxe à tona uma discussão que vai além da anistia. É uma briga pelo futuro da liderança política no Brasil e, principalmente, sobre quem terá força para indicar o candidato que herdará a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Eduardo foi direto, sem rodeios. Deixa eu falar logo com todas as letras para que vocês entendam bem. Eu sei que vocês querem tirar meu pai da anistia para poder chantagear ele e forçá-lo a escolher o candidato que vocês querem emplacar. Qualquer anistia que não seja ampla e irrestrita não será aceita. Essa fala é pesada, clara e mostra que o jogo está mais sujo do que parece. Eduardo denuncia que existe um grupo, inclusive dentro da própria direita institucional, tentando usar a anistia como ferramenta de chantagem contra Bolsonaro. Eles sabem que a base conservadora, o povo que não se cala, só votará em quem Bolsonaro indicar. Então, para pressionar, condicionam a anistia à escolha de um candidato que atenda aos interesses deles, não aos nossos. E aqui está o ponto central. Não é só sobre anistia. É sobre o medo da elite política frente à força popular de Bolsonaro. Eles sabem que, mesmo fora do Planalto, perseguido e atacado diariamente pela imprensa e pelo sistema, Bolsonaro segue sendo o grande líder popular da direita. Se ele disser esse é o meu candidato, o voto popular seguirá em massa. Portanto, a tentativa de restringir a anistia é um truque. Um truque para enfraquecer Bolsonaro, diminuir sua influência e obrigá-lo a aceitar um nome que agrade ao sistema. E é exatamente por isso que Eduardo foi claro. Não existe meio termo, não existe anistia parcial. Se não for ampla e irrestrita, não será aceita. Agora precisamos analisar por que alguns setores do próprio PL e de outros partidos de direita aceitariam cair nesse jogo. Porque existe algo que a esquerda sempre soube explorar: a divisão interna da direita. Eles sabem que, se conseguirem rachar o bolsonarismo, afastando Bolsonaro da decisão sobre o futuro candidato, terão mais chances de retomar o controle total do jogo político. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. Quem tenta chantagear Bolsonaro não pensa no povo, não pensa na base conservadora, não pensa na liberdade do Brasil. Estão pensando apenas em projetos pessoais de poder. É nesse cenário que a direita precisa ser firme. Não podemos aceitar migalhas, não podemos aceitar acordos meia-boca. A luta não acabou. A fala de Eduardo abre os olhos. A esquerda não atua sozinha nessa tentativa de sufocar Bolsonaro. Eles têm aliados dentro do sistema, inclusive em partidos que deveriam defender a direita. O inimigo mais perigoso nem sempre é quem grita contra você. Às vezes, é quem se infiltra e tenta puxar o tapete silenciosamente. A esquerda percebeu que não adianta disputar diretamente a popularidade de Bolsonaro. Lula, mesmo na presidência, não tem metade da conexão que Bolsonaro tem com o povo. Não consegue encher ruas, nem gerar lealdade espontânea. Por isso, a tática mudou. Isolar Bolsonaro, retirar sua influência e fragmentar a direita. E como fazem isso? Primeiro, através da imprensa. Sempre que há um movimento da direita, a cobertura se apressa em destacar divisões internas, crises e conflitos. Querem passar a ideia de que Bolsonaro está enfraquecido, mas isso é mentira. A força dele não vem do partido nem da máquina pública, vem do povo. Segundo, usam o sistema judicial e político para manter Bolsonaro encurralado. A questão da anistia é o exemplo mais recente. Queremos dar a você uma saída, mas só se aceitar o nosso jogo. Isso não é justiça, não é democracia. É chantagem política.
Terceiro, jogam com a ambição de políticos que deveriam defender o Brasil, mas pensam apenas no próprio futuro. Acham que, se Bolsonaro estiver fora da disputa, poderão se colocar como herdeiros e se aproveitar da base de apoio dele. Mas se enganaram. O povo não é massa de manobra. Não votamos só porque alguém se diz de direita. Votamos em quem Bolsonaro indicar, porque confiamos no julgamento dele, não no sistema. Essa confiança que o povo deposita em Bolsonaro assusta a esquerda e parte do establishment. Ele é hoje a maior liderança popular do Brasil. Podem prender, perseguir, censurar, inventar processos, mas não conseguem apagar a conexão real com o povo. A fala de Eduardo Bolsonaro precisa ecoar. Não aceitaremos anistia parcial, chantagem ou tentativa de manipular o voto da direita. A política não se resume ao que acontece em Brasília. Quem dá a palavra final é o povo nas urnas. O que a esquerda teme, acima de tudo, é essa força eleitoral. Mesmo perseguido, mesmo atacado constantemente, Bolsonaro arrasta multidões. Isso não é marketing ou manchetes fabricadas. É uma conexão real, algo que nenhum outro político tem hoje no Brasil. É por isso que querem enfraquecer sua voz, condicionando a anistia a uma rendição política. Só que aqui está a ironia. Essa tentativa de chantagem pode sair pela culatra. Ao denunciar abertamente, Eduardo expõe ao público o que os bastidores tentam esconder. Querem chantagear meu pai porque sabem que o voto de vocês será no nome que ele indicar. Quando o povo percebe que estão tentando manipular o jogo, a reação é ainda mais forte. A indignação contra injustiças é combustível para a mobilização popular. Cada tentativa de perseguição, cada manobra, só reforça a certeza de que o sistema teme a voz do povo. A esquerda tenta apresentar essa questão da anistia como jurídica, mas todos sabemos que não é. O que está em jogo é controle político. Querem uma anistia seletiva que perdoe uns e mantenha Bolsonaro refém, garantindo que ele não tenha força total na próxima eleição. Mas isso não será aceito. Eduardo Bolsonaro deixou claro: ou a anistia é ampla e irrestrita, ou não vale. E nós precisamos reforçar isso. O que chamam de concessão jurídica é, na prática, uma tentativa de calar Bolsonaro e manipular o voto da direita. Se hoje tentam ditar quem deve ser o candidato da direita, amanhã tentarão ditar como pensar, o que falar e em quem votar. Esse é o caminho da ditadura disfarçada de democracia, e não podemos ceder. Aqui, quem fala é o terra de gigantes. A resistência continua. Podem tentar nos calar, manipular processos ou fabricar narrativas, mas a verdade não será apagada. A direita está viva, forte e consciente. Enquanto houver brasileiros que acreditam na liberdade, na família, na pátria e na justiça, não haverá censura capaz de nos silenciar. Este é o momento de reforçar a mobilização, mostrar que não aceitaremos chantagem, nem manipulação, nem tentativas de enfraquecer o nosso líder. O povo é quem decide, e enquanto estivermos de pé, não haverá estrutura, ministro ou narrativa que consiga calar nossa voz.